Você já ouviu falar de cidades que desapareceram da face da terra em uma única noite? Lugares tão prósperos e atraentes, mas que se tornaram símbolo do juízo divino até hoje. Sodoma e Gomorra não são apenas histórias antigas, cheias de fogo e destruição. Elas carregam um alerta vivo sobre até onde o coração humano pode chegar quando rejeita a Deus. Por trás dessas cidades há mistérios, segredos sombrios e uma revelação que atravessa milênios. O que aconteceu ali não foi apenas um acidente da história. Foi um ato de justiça, um grito contra a corrupção, um aviso sobre o futuro da humanidade. Hoje, aqui na sala 777, você vai entender o que realmente levou Sodoma e Gomorra à ruína e por que essa antiga tragédia ainda fala diretamente comigo e com você, hoje. Depois da dispersão de Babel, a humanidade seguia como peregrina. Povos inteiros vagavam sem rumo definido, carregando lembranças de glórias passadas e o peso de um julgamento divino que ainda ecoava. Entre eles estavam os descendentes de Canaã. Homens e mulheres determinados a erguer novamente uma grande cidade que fosse símbolo de poder e riqueza. Caminharam sob o sol escaldante por dias intermináveis, cruzaram desertos silenciosos e colinas áridas, até que diante de seus olhos surgiu o Vale do Jordão. Era como se o Éden tivesse deixado um reflexo naquele lugar. Águas cristalinas serpenteavam por campos verdes, figueiras e tamareiras frutificavam abundantemente, e o vento suave trazia perfumes de flores selvagens. Ali decidiram fundar Sodoma, um nome que ecoaria pela eternidade. A construção de Sodoma foi brutal e grandiosa. Homens esculpiam a pedra com ferramentas de bronze, alinhavam ruas largas e erguiam muros que pareciam desafiar o céu. Cada pedra colocada era fruto de suor, sangue e ambição. Com o tempo, a cidade ganhou forma. Torres de vigia, casas de pedra branca, portas de bronze. E, sobretudo, um sistema engenhoso de canais que traziam as águas do Jordão para irrigar jardins suspensos, praças e plantações. A terra respondia generosa. Uvas, cevada, linho e trigo brotavam em abundância. As caravanas começaram a chegar. Mercadores do Egito traziam ouro e papiros. Homens da Arábia vinham com especiarias e perfumes. Viajantes da Anatólia negociavam tecidos raros. Sodoma se tornava o coração pulsante do comércio da região. Mas ao sul Gomorra surgiu. Menor em força, mas imensa em beleza. Suas ruas eram pavimentadas com pedras polidas, suas casas adornadas com jardins suspensos e fontes delicadas. Era uma cidade voltada às artes, à música, à poesia. Se Sodoma era a encarnação da ambição e do poder, Gomorra era a celebração da estética e do prazer. Festivais eram constantes. Músicos dedilhavam alaúdes nas praças, enquanto dançarinos encantavam multidões em rituais que misturavam espiritualidade com sensualidade. E foi nesse contraste que as duas cidades se tornaram inseparáveis. Duas faces de um mesmo coração, prosperando em riqueza, mas também mergulhando cada vez mais na autossuficiência e no esquecimento do Deus que criou os céus e a terra. Sodoma foi governada por Bera, um homem carismático e astuto. Seu dom não era apenas administrar, mas seduzir. Ele conseguia transformar o errado em aceitável e o imoral em hábito comum. Gomorra, por sua vez, foi governada por Birsa, mestre em agradar o povo. Sob sua liderança, os festivais ganharam proporções colossais, transformando-se em espetáculo de liberdade absoluta. Sob Bera e Birsa, Sodoma e Gomorra atingiram o auge da glória material e, ao mesmo tempo, o abismo da decadência espiritual. Histórias como a de Sodoma e Gomorra não são apenas relatos do passado, mas sinais para os dias de hoje. E para que esta mensagem chegue a mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os mistérios que revelarmos por aqui. Continue essa jornada comigo. À medida que as riquezas aumentavam, a justiça se corrompia. Juízes eram comprados, inocentes eram ignorados, e o prazer se tornou lei. O texto sagrado descreve que o clamor contra Sodoma e Gomorra era grande,
e o seu pecado gravíssimo. A imoralidade deixou de ser segredo oculto para se tornar cultura oficial. O sagrado foi ridicularizado e a espiritualidade genuína substituída por ídolos e rituais de prazeres sem limites. Não havia mais espaço para a fé ou para a voz profética. Em Sodoma, quem ousasse denunciar a corrupção era visto como inimigo da cidade. Nesse cenário, surge Ló, sobrinho de Abraão. Seus rebanhos haviam crescido tanto que a terra já não comportava viver lado a lado com o tio. Diante da escolha, Ló ergueu os olhos e viu as campinas do Jordão, ricas, férteis, exuberantes. Pareciam um pedaço do Éden. Ele escolheu a região. Primeiro, armou suas tendas próximo a Sodoma. Depois foi entrando mais e mais até fixar residência dentro da cidade. Prosperava financeiramente, mas sua alma se angustiava com o que via diariamente: a violência, os abusos, a corrupção. Ainda assim permaneceu. Talvez pelo conforto, talvez pela promessa de riqueza, talvez pelo desejo de segurança que os muros ofereciam. Mas cada dia dentro de Sodoma era um peso sobre sua alma. E então o invisível se moveu. Deus disse: "O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande e o seu pecado gravíssimo. Descerei para ver se de fato agiram conforme o clamor que chegou até mim." Foi nesse momento que Abraão recebeu a visita misteriosa de 3 homens, o Senhor e 2 anjos. Abraão correu ao encontro deles e ali ouviu a sentença: Sodoma seria julgada. Mas Abraão intercedeu: "E se houver 50 justos, destruirás a cidade mesmo assim?" A resposta veio: "Se houver 50, pouparei toda a cidade." Abraão ousou diminuir o número: 40, 30, 20, 10. E a resposta foi a mesma: se houvesse 10, a cidade seria poupada. Mas não havia 10. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer. Ló estava à porta da cidade, talvez tentando manter algum senso de justiça em meio ao caos. Reconheceu neles algo diferente e os levou à sua casa. Mas a notícia se espalhou. A cidade inteira parecia intoxicada pelo desejo de possuir aqueles visitantes. Uma multidão se formou diante da casa, exigindo que fossem entregues. Ló saiu desesperado. Tentou persuadi-los, tentou apelar para a razão. Mas a multidão avançava. Só então os anjos intervieram, puxando Ló para dentro e cegando os homens lá fora. E ali revelaram: "Vamos destruir esta cidade. Tire sua família daqui imediatamente." Ao amanhecer, o céu se abriu como nunca antes. Não era chuva comum, mas fogo e enxofre que caíam com fúria. Casas ardiam, torres desabavam, o chão tremia, rios evaporavam. Aquele que era o vale mais fértil se transformava em um inferno de chamas. Homens que se orgulhavam de sua riqueza agora corriam como fugitivos. As praças que antes celebravam música e dança agora ecoavam gritos de desespero. E no meio da fuga, a esposa de Ló olhou para trás. Um instante de nostalgia, de apego, de desejo de permanecer. E se tornou uma estátua de sal. Um monumento ao perigo de não soltar o passado quando Deus chama para avançar. Ló escapou com suas filhas e se refugiou em Zoar, uma cidade pequena. Mas o medo o fez fugir para as montanhas, onde passou a viver em cavernas. Mesmo após escapar do fogo, o trauma o acompanhava. Sonhos perturbadores, lembranças do que se perdeu e o peso das escolhas erradas. As filhas de Ló, marcadas pelo ambiente em que cresceram, cometeram erros graves cujas consequências ecoaram por gerações. Assim, o pecado de Sodoma não morreu com o fogo, mas continuou em sua descendência. Sodoma e Gomorra se tornaram símbolos eternos. Símbolos de que a prosperidade sem limites pode gerar arrogância, de que a riqueza sem Deus produz vazio e de que o julgamento é inevitável quando a corrupção se torna cultura. Mas também são lembrança da misericórdia divina. Mesmo em meio às ruínas, houve resgate para uma família. Você acabou de visitar a sala 777, onde mistérios, histórias e revelações ganham vida. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse enigma que atravessa os séculos, acesse o material especial que deixei na descrição, se inscreva no canal, deixe um like e comente aqui embaixo o que mais te chama a atenção na história destas 2 cidades.
E lembre-se, nem tudo que está oculto permanece escondido para sempre.